até pegando os dados, né, dos leilões de títulos públicos, que você muito bem citou, né, a maior parte agora da dívida, praticamente mais da metade, já atrelada ao Tesouro Selic. A gente tem a interpretação e talvez a visão, né, a análise de que juro mais elevado é bom, né, para o rentista, para quem está tomando esse juro. Pegar um IPCA mais 6,7%, 6,8%, 7% seria interessante. Por que o mercado não está com essa demanda toda? É justamente isso? Está olhando lá na frente e falando assim, puxa, eu posso perder mais dinheiro mesmo com a taxa tão atrativa assim? Os 50%, ou pouco acima dos 50%, é porque quando o governo percebe, quando o mercado percebe que, e esses milhões de investidores é o mercado para ficar mais fácil, né? Quando a gente percebe que essa trajetória da dívida ela é crescente, o endividamento é muito maior, você realmente colocaria teu dinheiro num pré-fixado se daqui 1, 2, 3, 4, 5 meses a taxa de juros pode estar muito mais alto? Você vai falar, não, para que eu vou travar, digamos, em 13% se daqui 3 meses tem taxa a 15%? Uma perspectiva de. Então você coloca o título, teu dinheiro, para render num título pós-fixado, que quando a Selic sobe, também aumentará a rentabilidade que você tem dessa dívida. É uma questão de perspectiva. Então, ainda o governo consegue encontrar demanda para aquilo que ele quer captar no mercado. Com vencimento mais curto, porque a gente já está vendo, na 2060, o governo vem conseguindo captar taxas ou montantes menores do que aquilo que ele vinha conseguindo na média e o que ele estava disposto. Ou seja, o mercado, os milhões de investidores falam, eu te empresto ainda a uma taxa maior, a um prazo mais curto. Se continuar dessa maneira, se olharmos o passado, é exatamente o que aconteceu com a Argentina anos atrás. Anos atrás, porque demora, os ciclos econômicos demoram. Até que chega um momento que as pessoas falam, acho que eu não estou mais a fim de te financiar, porque mesmo com uma taxa de juros alta, o risco não compensa. E aí você começa a ver uma falta de demanda por esses títulos. Só que o governo continua gastando, porque ele precisa fechar as suas contas. Qual é o caminho que ele recorre? Impressão de dinheiro. É o caminho da inflação, gente. E de juros altos por mais tempo. Porque a gente está caminhando para um... Depende. Talvez da postura do novo Aí Banco complica mais Central. ainda. Aí complica mais ainda. Você Se ele baixar na canetada, mais cedo ou mais tarde vai ter que subir para conter a inflação, porque qualquer governo com inflação perde popularidade. Mas o mercado tem colocado ainda dúvidas, né? Preço nisso, justamente pagando para ver, né? Pagando para crer. Claro, até porque a gente está falando de 2025, ele pode agir popularmente para em 2026 tentar uma eventual reeleição. E, de novo, os ciclos econômicos é igual a ingestão de caloria. Não é um mês que você vira uma pessoa de 300 quilos. Ela demora um tempo para chegar. E se ele consegue maquiar esse tempo e consegue se reeleger, se preparem. Porque o dólar pode ir a 6, 7, 8... Nós estamos falando, não sou eu falando, tá? Um banco americano, não sei se foi o o BOFA, o Bank of America, falou semana passada que o dólar em 2025 vai estar a 6,50. Ô Bruno, rapidinho, só para pegar esse gancho, no cenário eleitoral, a maquiagem talvez feita ali, mas com o dólar elevado, com essa percepção, esse sentimento, né, ruim de inflação, inclusive, seria contrastante, de repente, de você chegar num cenário eleitoral com grau de investimento, porque fez um freio de arrumação, porque controlou os gastos, porque conseguiu convencer, por meio de dados, as agências de classificação de risco, né? A gente sabe, e até o próprio Daoud fala sempre, né? O Lula ele tem essa percepção de que é um animal político, como nas palavras do próprio Daoud, né? Não seria mais interessante, não seria mais até saudável para a própria percepção política do presidente ter conquistar, entre aspas, uma reeleição por meio de ajustes do que maquiagens? Uma pessoa, desculpa o termo, uma pessoa normal, sim. O Lula não. O Lula está pelo projeto de poder dele. Ele precisou se transformar numa pessoa que ele era nos primeiros anos dos anos 2000 para ser agora o que ele sempre foi. Chegar aos próximos aos 80 anos. Ele sabe que ele tem muito mais passado do que futuro. Isso é uma questão matemática. Com 80 anos de idade você tem mais passado do que futuro. Ele vendo uma pessoa que é ególatra por natureza, precisa que as pessoas o amem, o povo me ama, aquilo tudo que ele viveu para isso. Ver agora no final da sua vida as pessoas percebendo a mentira que ele sempre foi, quanto isso deve incomodá-lo quando ele está sozinho deitado no travesseiro dele.
Será que ele está disposto a qualquer coisa por um projeto de poder? A gente vê que as pessoas centralizadoras na história e mais autoritárias por natureza, chega um momento que pouco importa o que o povo quer, né?